Olá, sejam bem-vindos para mais uma reflexão, mais uma meditação na Palavra de Deus. Livro do Salmos, Salmo 33, onde é uma exaltação ao Criador, ao Preservador, aquele que conserva a vida, não simplesmente criou, mas ele mantém a vida. Onde neste Salmo nós vamos falar que o Senhor é aquele que estabeleceu, aquele que criou, aquele que quer o melhor para os seus filhos. Ele até fala num dos livros proféticos, quem é o Senhor? É o Senhor que estabeleceu, é o Senhor que criou, é o Senhor que não a fez para ser um caos, não criou vazia, mas para ser habitada. E colocou o homem como obra-prima da criação para cuidar, lá no Éden, lavrar e guardar. Então o Senhor cria, o Senhor redime. Quero convidar você a meditar comigo neste salmo, louvor ao Criador e Preservador, Salmo 33, e quero pegar a partir do versículo 4, ele até fala a partir do versículo 1, que exultai, ó justos, no Senhor, aos retos, né, fica bem louvá-lo, celebrar o Senhor com harpa. Ele vai falando de saltérios, de instrumentos de louvor, mas no versículo 4 ele diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A palavra de Deus, podemos colocar inicialmente aqui um fator principal, a Bíblia Sagrada ela é reta, mas também não simplesmente a palavra, mas o Senhor com a sua palavra que ele fala, ele cria, com o poder da palavra, ela é reta, e ele diz aqui que o seu proceder é fiel. No versículo 5, o salmista escreve que ele ama a justiça e o direito. Olha que interessante. O Senhor ama a justiça e o direito. E o apóstolo Pedro até fala que nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Exatamente hoje, nesse dia, eu estou fazendo esse vídeo, quem sabe aqui o nosso país, o Brasil, o mundo aí, né, nesse aspecto, dividido em dois mundos distintos, onde um lado acha que tem a razão, o outro é o outro que vai resolver e assim por diante. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor ama o direito, o Senhor ama o que é reto. O Senhor. E ele continua ainda: a terra está cheia da bondade do Senhor, mesmo em meio a todas as calamidades. Que os críticos falam de boca cheia, mas como? O Senhor ama e tem aí miséria, morte, destruição. Não percebe que houve uma ruptura desse plano original, do pecado, das escolhas, a origem do mal, Lúcifer que se rebela contra Deus. Mas a terça parte dos anjos que levam nossos primeiros pais a desobedecer, e assim tem prometido, com o engano, com a astúcia, com a mentira, com a perseguição, com a imposição, estabelecer-se um reino, um império, quem sabe uma torre cujo cume alcance os céus pelas obras. E as pessoas têm ido por isso. Mas se você olhar com cuidado, você vai perceber, mesmo em meio às adversidades, os problemas, a majestade. O Salmo 19, fizemos uma reflexão sobre isso, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela outro dia, uma noite a outra noite. Paulo também escreve. As pessoas elas ficaram sem desculpas, porque pela própria criação, pela natureza, por tudo aquilo que fez, que as pessoas exaltam como ela sendo um todo em si. Não, a natureza foi criada e ela é sujeita àquele que a criou. Eles não sabem explicar, tudo bem, mas há um Senhor eterno que pode, e se caso queira explicar, ele pode fazer. Criou todas as coisas, estabeleceu. Ele continua ainda: os céus, verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Falou e se fez, mandou e tudo passa a existir. Isso justamente o que ele fala na sequência. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra,
temam-no todos os habitantes do mundo. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. É o Senhor, qual é o seu nome? Eu sou quem? Aquele que criou todas as coisas. Ficaria muito mais simples se entendêssemos, aceitássemos isso. Não, mas aconteceu por isso, por aquele motivo, bilhões e bilhões de anos que foi acontecendo e foi surgindo. Mas aqui o Senhor diz que Ele estabeleceu, Ele fez. Os céus pela sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. Falou, verso 9, capítulo 33, falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Verso 10 ele fala ainda, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Que mensagem poderosa! Temos feito uma série de estudos sobre um texto, o nome, história e profecia, e trabalhamos os temas proféticos, principalmente Daniel e Apocalipse, Daniel 2, Daniel 7, caso você queira ver, pode até entrar no nosso canal, verificar, onde Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua gigantesca, com 4 tipos diferentes de metais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e o ferro misturado com barro, onde o Senhor revela este grande monarca, dos reinos maiores que já existiu, a sequência dos 4 reinos mundiais que existiriam a partir dali, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma em 2 momentos, Roma Império e Roma dividido que hoje é a Europa. E quando o Senhor joga por terra o intento das nações, do próprio povo de Israel, escolhido para representá-lo, mas que também se vende e une ali no contexto religioso, religião e Estado, entrega ao Messias, o Salvador. Ele fala aqui, ao revés, ao revés, ao revés. Deus passaria o cetro, a coroa, a esses monarcas, a partir de Israel, quando o último rei de Israel cai. Cada vez pior, ao revés, ao revés, ao revés, até que venha aquele a quem é de direito. Quem é que é de direito? É Cristo. Igual Pedro escreveu, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele até fala, no próprio final de Daniel 2, 44, em diante ele fala, nos dias destes reis, o Rei eterno, Deus do céu, estabelecerá um reino que não será jamais destruído, que é o reino do Messias, de Cristo. Vai ficar para trás, Babilônia, já ficou, Medos e Persas, Grécia, Roma, agora a Europa, e temos visto o que está acontecendo hoje na Europa, nos países aí de primeiro mundo, um caminhar, quem sabe, para uma crise gigantesca, onde eles querem, e a profecia apontava que eles se dividiriam em 10 reinos, a última parte do Império, o Império Romano, não se ligariam um ao outro, e eles lutando para unificar, para, quem sabe, fazer um império, quem sabe agora trabalhando com a ONU, as Nações Unidas, de fazer, buscar aqueles que é mais importante, cada continente, formar aquilo que nós queremos, mas a profecia aponta bem claro que será dessa forma. Daniel 7 também fala, Daniel ele tem ali a visão, diz que o vento soprava, combatia o mar grande, ele viu 4 animais diferentes um do outro sair do mar. Fala de um leão, fala de um urso, ele fala de agora um leopardo, e ele fala de um animal terrível e espantoso, justamente cada um deles na mesma sequência, e ele fala muito claro, estes 4 animais são 4 reinos que levantarão sobre a terra, e ele menciona por nome 3 deles, somente o 4º ele não consegue, que é justamente em Roma. Ele fala da Babilônia, do qual ele serviu este império, dos Medos e Persas, que ele também consegue passar nessa transição de um império para o outro. Fala da Grécia, menciona até mesmo o primeiro e mais famoso deles, Alexandre o Grande, a divisão do império, que ele, Daniel, apresenta como 4 partes, e que os livros de história geralmente falam sobre 3, mas que ele fala sobre 4 inicialmente, isso fica com seus 4 generais, depois se torna em 2, Reino do Sul e Reino do Norte, que leva agora ao reinado de Roma. O mais longo é aquele que, diferente dos outros, não seria dominado, mas que dividiriam e se estenderia até a volta de Jesus, muito perto do que estamos vivendo. E aqui mostra bem claro que o Senhor, ele frustra os desígnios das nações. Nabucodonosor ele diz, eu vou ser rei para sempre, fazer uma estátua toda de ouro, meu filho, filho do meu filho, e assim por diante. E assim foi frustrando os intentos da Babilônia, dos Medos e Persas, da Grécia, de Roma, e quem sabe dos que hoje ainda mantêm o poder, ou procuram deter o poder, ou dividir o poder. Não vamos dividir entre nós, porque um sozinho vai ser possível, quem sabe agora as Nações Unidas,
juntando e vamos dividir ali os despojos, as glórias. Mas o Senhor diz bem claro que é o seu reino que será estabelecido. O apóstolo Paulo também escreve: nós não temos cidade permanente, mas buscamos a futura, buscamos aquela que há de vir. Então não vai ser nem A nem B, não vai ser nenhum dos que ainda mantém no poder, ou daqueles que ainda pretendem subir ao poder, mas daquele que está descrito na profecia, o reino de Cristo, do Messias, que será para sempre. Ele continua ainda da sua, verso 10, o que eu li: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Verso 11 diz que o conselho do Senhor dura para sempre, e o desígnio do seu coração por todas as gerações. E o verso 12 ele fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens no lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Então, olha que interessante, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E foi esse o intento que o Senhor fez para o povo de Israel. E enquanto Israel foi fiel ao propósito do Senhor, foi de fato uma nação próspera, que alcança o seu auge, o seu topo no reinado de Davi e Salomão, e depois vai caindo, e como nós dissemos, ao revés, ao revés, ao revés, de mal a pior, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, onde será restabelecido no reino de Cristo, e não nenhum outro monarca, filósofo, sociólogo, professor, teólogo, nenhum, que vai resolver o problema. Pode tentar minimizar, um paliativo aqui e ali, mas a profecia deixa bem claro que será aquele que o Senhor estabelecer para todo sempre. Eu quero fechar o pensamento com você. Verso 7, ele fala: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. No Senhor, não a sua confiança em um homem, num líder, seja ele político, religioso, educacional, não importa, filósofo, sociólogo. E ele diz mais aqui ainda, versículo 12 até ao 15, fechado o nosso pensamento. Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, os lábios de falar dolosamente, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quero ainda ler mais um verso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo o contrito de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas alivia. Verso 18 e 19 do capítulo 33. E aqui fechamos nosso pensamento. Muitas são as aflições do justo. E por falar nisso, se você percorreu o que nós temos procurado fazer na nossa série de estudos, História e Profecia, os principais temas da Bíblia, livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos, as cartas, vamos ver que os justos, não estou falando de uma religião, não, nem mesmo do contexto de Israel, ou de hoje, nossos dias, de qualquer uma delas, estou falando daquelas pessoas que procuram ordenar a sua vida em conformidade com a palavra do Senhor, aplicada da maneira correta, no contexto correto, e que tem o Senhor como seu libertador, não simplesmente A ou B ou C que vai resolver o seu problema. Que venhamos ter essa confiança de permitir que o Senhor seja nosso Deus, nosso soberano, nosso Redentor. E assim, mesmo que tenhamos aflições, seremos, por final, vencedores. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse estudo, e que, de fato, o Senhor seja o nosso Redentor, e a cada dia devemos honrar e glorificar o teu santo nome nas nossas escolhas e em nossas decisões. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus.